Shalom, shalom a todos. Nós cremos que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações nesses dias, nesse tempo. Talvez as pessoas estejam estranhando um pouco porque que a live de hoje abriu e não é a apóstola Raquel quem está aqui sentada iniciando. Na verdade, a comando da apóstola, nós mudamos um pouco a sequência e quando agora arriscou o horário, a apóstola Raquel disse, vá e abra a live, inicie a live. Então, não estranhe, tá? A apóstola Raquel não está aqui. Ela disse que daqui a pouco ela chega para fechar a live. Hoje a gente inverteu as ordens. Eu trouxe a palavra e ela ora para fechar. Mas nós cremos que é o Espírito Santo quem fala conosco, seja através de quem for, que seja o Espírito Santo que fale conosco. E diante desse tempo, desses dias de Páscoa, nós cremos que precisa estar claro em nossos corações o que significa a verdadeira Páscoa, o que significa o verdadeiro Cordeiro, a verdadeira importância, o verdadeiro significado. Para os judeus, a Páscoa havia uma representação, mas para nós que estamos em Cristo, a Páscoa significa Jesus. Um cordeiro que foi imolado por amor a mim, por amor a você. E quando nós vamos para as Escrituras, e quando nós pegamos o Antigo Testamento e os profetas, o profeta Isaías então, e quando vemos o profeta Isaías falar da salvação que viria, falar do cordeiro, falar do Redentor que viria e seria esmagado, e que as transgressões que eram nossas estariam sobre ele, ali nós passamos a entender que ele estava falando de um Jesus que libertaria vidas, um Jesus que iria carregar sobre ele a culpa de uma humanidade inteira. Então, que tamanha importância Jesus deu a nós, subindo a cruz e se entregando por amor a nós. E quando nós paramos para pensar em Páscoa e das definições que o mundo dá, das definições que o paganismo dá, das definições que a idolatria e as colunas idólatras lá fora dá, nós paramos e olhamos para a palavra e olhamos para o nosso Senhor e entendemos, não há Páscoa sem Jesus. Jesus é o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que foi sacrificado, o Cordeiro que se entregou por nós. E sabe o que é incrível? Nós não forçamos Jesus. Não houve ninguém que matou Jesus à força. Jesus se entregou. Isso é o mais incrível. O Pai não forçou Jesus a ir à cruz em meu lugar. Jesus, por alta vontade, por própria vontade, se entregou. Por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade, Jesus se entregou. Então, quando nós olhamos para a Páscoa e nós entendemos que foi o sangue de Jesus que tinha e tem o poder para nos purificar, nós entendemos debaixo de que autoridade estamos. Estamos debaixo da cobertura, da proteção do sangue de Jesus. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que quando a 10ª praga foi lançada sobre o Egito e os primogênitos foram salvos, havia um sangue de um cordeiro que precisava não ter mancha, que precisava estar imaculado para poder ser derramado, para que os umbrais das casas fossem cobertos com aquele sangue, e assim as pessoas estariam protegidas. E o que entendemos? Jesus foi esse cordeiro. Jesus é o cordeiro que foi derramado, o cordeiro da propiciação. Jesus é a pedra angular da igreja. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é aquele que tem o poder de desatar os selos e de abrir o livro. Jesus é esse Senhor. Então, não há como nós entendermos o reino de Deus de outra forma sem passar por Jesus. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Jesus é o Senhor das nossas casas. Se nós somos protegidos é porque o poder do sangue de Jesus nos alcançou. Se nós somos cobertos é porque o poder do sangue de Jesus nos alcançou. E agora há pouco estávamos com a apóstola Valnice.
e a apóstola Valnice estava ministrando a palavra a respeito dos 7 derramamentos de sangue. E nós que somos da INSEGEC, quantas vezes tivemos a oportunidade, o privilégio de ouvir palavras, de ouvir ministrações sobre os 7 derramamentos de sangue? Muitas vezes. O sangue derramado quando o suor se transformou em sangue. O sangue do rosto, o sangue da cabeça, o sangue das mãos, dos pés, do lado que foi ferido. Mas de nada vale o entendimento teórico disso se você não se ver lavado por esse sangue. Se você não for lavado pelo sangue de Jesus, se você não for remido pelo sangue de Jesus, se a culpa que havia sobre você, você não entender que estava sobre Jesus e que por causa disso fomos sarados, de nada valerá. De nada valerá a palavra escrita se você não crê na revelação que o Espírito Santo dá a essa palavra. Então, passamos a entender a Páscoa a partir do momento que entendemos que Jesus é o Cordeiro que foi morto. O sangue de Jesus nos garantiu vida. Pois de nós mesmos nada poderíamos fazer, de nós mesmos não haveria vida, não haveria libertação, não haveria cura, paz. Os frutos do Espírito não se manifestariam de nós mesmos. Foi necessário que Jesus morresse por livre e espontânea vontade para que pudéssemos ter vida. E essa vida me alcançou. E eu quero crer que essa vida alcançou você. E quantas vezes nos vemos desanimados? Quantas vezes muitas pessoas precisam de uma sexta-feira santa de paixão de Cristo para poder memorar o dia do sacrifício de Jesus, para poder evitar pecados, para poder se colocar, declarar que está debaixo da cobertura do sangue. Não, escute, a cobertura do sangue é para todos os dias. Você foi lavado pelo sangue de Jesus para todos os dias. Você foi arrancado da mão de Satanás para todos os dias. Porque a unção é liberada pelo Espírito Santo para os dias de crise. Mas a redenção foi dada para aqueles que são salvos. E a redenção foi dada para que nós estivéssemos em Cristo. E não há vida fora de Cristo. Não há arrependimento fora de Cristo. Não há esperança fora de Cristo. Não há poder de Deus fora de Cristo. Não há palavra da verdade fora de Cristo. Pois Jesus é a expressão clara do amor do Pai. Olha que incrível, quando nós vamos para os frutos do Espírito, lá em Gálatas, capítulo 5, o que entendemos? Entendemos que o Espírito Santo vai trazer, o apóstolo Paulo vai trazer os frutos do Espírito ali descritos e ok. Mas ele começa falando do amor, porque no amor todas as outras coisas estão inclusas. No amor, todos os outros frutos se manifestam. Então, o amor de Deus foi tão grande ao ponto dele entregar o próprio Filho. O Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, o Yeshua, foi necessário para que estivéssemos vivos. Não há outra maneira de entendermos senão através da revelação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem nos revela Jesus. Ninguém poderá ver a Deus sem santidade. E santidade é um atributo de Deus. Não há santidade fora de Deus. Não há justificação senão por Cristo. Então, olha, a princípio, a Páscoa era comemorada pela lei, como o entendimento do dia em que o povo... Ok, sabemos a história. Mas a partir do momento que um homem, o segundo Adão, sobe, desce à terra e sobe à cruz e ressuscita no terceiro dia, nós temos garantia de vida eterna. Não há garantia de vida eterna sem Jesus. Não há salvação sem Jesus. Não há cura sem Jesus. Não há libertação fora de Jesus. Em Jesus todas as coisas se fazem feitas. Todas as coisas são feitas em Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há autoridade no sangue de Jesus. Há a proteção, a segurança no sangue de Jesus. E hoje o Espírito Santo trouxe ao meu coração um texto que mexe muito comigo,
que é Filipenses. Eu queria lhe convidar a abrir sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2, que é uma cena clara. O apóstolo Paulo traz claramente ao nosso entendimento a humilhação de Cristo e o exemplo que Jesus nos deu a se humilhar. Diz assim o verso 5: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olhe, tende em vós. O que ele está dizendo? Alimente dentro de você. Que habite em você, que habite em mim, que habite em mim e habite em você. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual sentimento é esse? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Jesus se humilhou, Jesus não julgou ser igual a Deus. Aleluia! Jesus não se julgou ser como Deus, ele antes se humilhou, subsistindo a forma de Deus, mas não julgou como usurpação ser igual a Deus. E aí continuamos, verso 7. Antes, o que ele fez? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha a necessidade. Jesus precisou assumir a forma de servo. Vamos pontuando. Jesus precisou se esvaziar de si mesmo. Olha que interessante. Ele, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo. Assumiu a forma de servo. Quantos de nós não queremos servir? Quantos de nós, nos dias de hoje, estamos diante de uma rebelião maldita dentro da igreja ou no meio da família, ou seja lá em que âmbito de sua vida for, no qual nós não queremos servir? Vivemos um evangelho de ser servidos. Queremos viver um evangelho totalmente contrário ao evangelho que Jesus pregou e viveu. Porque Jesus pregou um evangelho de serviço, Jesus pregou um evangelho no qual ele era o maior dos servos. E aqui está dizendo, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Aqui está falando de imagem. E reconhecido em figura humana. Verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A morte de cruz era o pior tipo de morte, o pior tipo de condenação dos dias de Jesus. Os piores criminosos eram mortos com morte de cruz. E a Bíblia diz que ele se humilhou. Ele se tornou obediente ao nível de desejar a morte para nos trazer vida. Escute, a morte de Jesus foi a ação singular para nos trazer vida. Não haveria vida se não houvesse a morte de Jesus. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, se posicione diante de um Deus que te ama e que enviou Jesus. E Jesus já morreu. Jesus não vai morrer novamente. Jesus não está morto. Ele morreu e ressuscitou para te dar vida. Ele foi obediente ao Pai, ao ponto de se entregar, ao ponto de desejar morrer para me dar vida. Ao ponto de desejar levar as transgressões que havia sobre nós, ele levou sobre ele para nos trazer vida. E vida em abundância. E continuamos aqui. 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Repita comigo. Deus o exaltou sobremaneira. Jesus foi exaltado pelo Pai sobremaneira. Como? Aí aqui diz. Lhe dando o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima da corrupção. O nome de Jesus está acima da mentira. O nome de Jesus está acima do câncer. O nome de Jesus está acima da falta de santidade. O nome de Jesus está acima da culpa. Deixa eu te contar uma coisa aqui. O sangue de Jesus passa sobre toda a culpa e te reveste de autoridade. Satanás tem um desejo de nos tornar eternamente culpados. O diabo lança na nossa cara o pecado.
O diabo lança em nossa cara. Sabe por quê? Porque ele sabe que o que fomos no passado é uma imagem do velho homem. Enquanto ele nos prende no velho homem, nós não somos restaurados. A figura de Cristo não está em nós se nós vivemos como o velho homem. Agora, quando nós entendemos que só quem poderia nos julgar e nos condenar era Jesus, e não nos condenou. Antes, nos amou completamente, ao ponto de entregar a si mesmo. Imagina, eu não estou falando de uma mãe, eu não estou falando de um melhor amigo, eu não estou falando de um esposo, de uma esposa, eu estou falando de Deus, o próprio Deus, se entregar por amor a mim. Que entrega gloriosa! Ninguém jamais poderia fazer tal ato, ninguém jamais poderia me amar de tal forma. Mas Jesus nos amou. Aleluia! Jesus te amou ao ponto de se entregar. E ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Por quê? Porque Deus o exaltou. Deus exaltou a entrega de Jesus. Sobre Jesus estava o meu pecado. Sobre Jesus estava a minha culpa. Sobre Jesus estavam as enfermidades mais terríveis da terra. Sobre Jesus estava o coronavírus. Sobre Jesus estava o câncer. Pois ele levou todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Não haveria outra forma de sermos sarados senão pelas pisaduras de Jesus. Olha que incrível, ele foi esmagado na cruz. Para que em nós houvesse vida. Para que em nós houvesse libertação. Por isso, meu irmão, você não precisa estar aprisionado a nada. O pecado não pode mais te aprisionar. A morte não tem poder sobre você. Porque o sangue de Jesus te trouxe libertação. O sangue de Jesus falou mais alto do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus falou mais alto do que o sangue de qualquer dos profetas que foi derramado antes de Jesus. Pois Jesus não era tão somente um profeta. Jesus era o próprio Deus encarnado. Um profeta não poderia morrer por mim. Um mero profeta, Elias, não poderia me trazer salvação. João Batista não poderia me trazer salvação. Mas Jesus, sendo Deus, desceu à terra e subiu à cruz e me trouxe vida. Aleluia. Jesus me trouxe vida. Jesus trouxe vida a você. Jesus nos trouxe salvação, libertação. Fomos remidos pelo sangue de Jesus. Fomos libertos pelo sangue de Jesus. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Com o sangue de Jesus. E aqui continua, depois de dizer que o Pai o exaltou, sobremaneira, lhe dando o nome que está acima de todo nome. Ele continua dizendo assim: para que ao nome de Jesus, aleluia, se dobre todo joelho nos céus, na terra. E o quê? E debaixo da terra. Olha que incrível. No céu, qualquer joelho. Resumindo, todos os anjos, querubins, serafins, todo ser que houver no céu, se dobra diante de Jesus. Se curva diante de Jesus, se humilha diante de Jesus. Ele é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Isso não é isso não é uma ideia, isso não é um questionamento, isso é a realidade da palavra. Jesus é o próprio Deus. E continua dizendo: na terra, todo joelho se dobre, nos céus, ok. Na terra, do que ele está falando? De todo ser que respira. O salmista diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. E aqui está dizendo que todo joelho se dobre em nome de Jesus. Se dobre diante de Jesus, no céu, na terra. Os animais louvam a Jesus. A criação adora ao seu Criador. O homem em rebelião não adora a Deus, mas a criação adora ao seu Criador. Os animais adoram ao seu Criador. Os bichos adoram ao seu Criador. A natureza clama pelo seu Criador. Aleluia. E aqui diz: e debaixo da terra.
Sabe, tem um momento que eu acho incrível, que eu acho muito impactante para mim, que é quando Jesus ressuscita. E a Bíblia diz que ele vai até o Hades e ele toma. A Bíblia não diz que ele pediu, a Bíblia não diz que ele foi conversar com o diabo, porque Jesus não foi bater papo com o diabo, ele foi tomar a chave da morte e do inferno. Porque era o que dava legalidade a Satanás sobre o homem. A chave da morte e a chave do inferno. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para Satanás. O inferno foi criado para Satanás e os seus demônios. Agora, Jesus foi lá e tomou a chave da morte. Significa dizer que toda vida que existe na terra só morre com a permissão de Deus. Satanás não tem poder sobre nenhuma vida na terra. Ele não pode matar nenhuma vida na terra, porque toda vida, todo ser que respira, pertence a Deus. Foi criado por Deus e para Deus. E olha que interessante. Debaixo da terra. Isso quer dizer, o diabo sabe da autoridade de Jesus. Isso me deixa tão tomado, porque às vezes a igreja não reconhece a autoridade que tem em Jesus, mas o diabo sabe da autoridade de Jesus. O diabo sabe o poder de Jesus. O diabo sabe que foi destruído na cruz do Calvário. Mas a igreja, por muitas vezes, não se posiciona naquilo que foi chamado. Por medo, por insegurança, por pensar em reputação, o que vai acontecer, eu não sei. Escute, Jesus te chamou para agir em poder, em autoridade. Para isso fomos chamados. E a Bíblia está dizendo que todo joelho debaixo da terra se dobra diante de Jesus. Porque o Pai o exaltou sobremaneira. O Pai o exaltou sobre todas... Olha, não existe um anjo que se iguale a Jesus. Olha, se Gabriel foi ótimo, Miguel, amém, mas não existe um anjo no céu e nem em lugar algum que se compare a Jesus. Porque Jesus não é um anjo. Jesus não é um mero profeta. Apesar dos 5 ministérios se cumprirem em Jesus, mas Jesus é o próprio Deus. E Jesus não falava com a autoridade de um profeta apenas. Jesus falava com a autoridade de Deus. E Filipenses está dizendo que o Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Todo joelho na terra, no céu, debaixo da terra se dobra diante de Jesus. Que o seu coração entenda isso. Que no seu coração você guarde isso. Não existe ninguém no céu, não existe nenhum ser no céu, nem debaixo da terra, que não reconheça a autoridade de Jesus. Os demônios sabem da autoridade de Jesus. Os demônios sabem que Jesus é o próprio Deus. E eles criam e acreditavam que estavam matando o próprio Deus na cruz. Jesus se entregou por livre e espontânea vontade para me trazer vida, para me dar vida. Aleluia. E o verso 11 diz, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Olhe, toda língua confesse. O que sua língua tem confessado nesse tempo? O que tem saído da sua boca? Que tipo de palavra você tem permitido que saia de dentro de você? O que você tem colocado no seu coração nesse tempo, meu irmão? A palavra de Deus está dizendo que o Pai o exaltou, para que todo joelho se dobre no céu, na terra, debaixo da terra, e que também toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Jesus não é um mero profeta, não. Jesus é o Senhor. Ele é o próprio Deus. Pois nenhum outro poderia morrer por nós. É tão incrível entender essa dimensão. João Batista foi maravilhoso, amém, mas não poderia morrer por mim. Elias não poderia morrer por mim. Moisés, por melhor líder que fosse nas coisas e ouvia a voz de Deus, não poderia morrer por mim. Porque foi necessário que o próprio Deus descesse à terra para me trazer vida. Foi necessário que o próprio Deus se entregasse para me trazer vida. E toda ideia de que o Pai obrigou Jesus, aí a cruz é mentira. Jesus se entregou. Foi por livre e espontânea vontade que Jesus se entregou. Foi por amor. E amor é um fruto do Espírito.
E o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus. Então, que essa palavra borbulhe em seu coração. Que esse evangelho de amor, de libertação, que esse sangue que foi derramado para me trazer vida, eu não tenho dúvida disso, alcance a sua vida. Não importa qual área da sua vida você está preso hoje, não importa se você precisa de uma cura, se é um ombro, se é um câncer, há poder no sangue de Jesus sobre você. Saiba que nenhuma vida sai da terra senão por permissão de Deus. Nenhuma vida está distante do poder de Deus. Deus tem poder sobre todas as coisas. Porque o próprio Deus tomou a chave da morte e do inferno da mão de Satanás. Satanás foi humilhado na cruz. E precisamos fazer jus todos os dias, repetir isso. Que o diabo foi humilhado e destruído na cruz. Se Jesus ressuscitou, e se Jesus foi ao inferno e tomou das mãos de Satanás a chave da morte do inferno, foi para que o Pai fosse glorificado nele, em todas as coisas. Em todas as coisas. Que essa unção do derramamento do sangue de Jesus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa. Que você entenda que não há vida fora de Jesus. Você pode procurar em todas as coisas se satisfazer. Tudo que o mundo tiver, por mais delicioso e prazeroso que sejam as coisas que o mundo possa te oferecer, não há vida fora de Jesus. Nada do que o mundo nos ofereça nos trará paz. Pode até nos trazer um alívio momentâneo, arrepios, o que quer que seja. Mas nada poderá nos trazer vida. Porque a vida é a expressão do próprio Jesus. Ele é a vida. Nele está a vida. E se estamos nele, frutificaremos nele. Todo ramo plantado na videira frutifica. Todo ramo plantado na videira frutifica. Que você esteja plantado em Jesus. Que eu esteja plantado em Jesus todos os dias. Todos os dias. Há salvação para você. Há salvação para mim. Porque houve um Deus que morreu na cruz para nos dar salvação e vida eterna. Então, que essa palavra penetre em seu coração. A vida eterna, porque Jesus morreu e ressuscitou. Senão não haveria vida eterna. Nós temos o privilégio de ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Não desperdice disso. Não perca seu tempo se alimentando com as coisas do mundo, com as coisas do seu próprio ego, com seus planos, com seus projetos, com seus sonhos pequenos. Nada do que a gente pense carnal, nada se compara ao projeto de Deus para as nossas vidas. O plano original de Deus para as nossas vidas requer salvação das nações da terra. Amém? Então, a apóstola Raquel vai entrar aqui, ela vai orar também. E eu quero que essa palavra penetre em seu coração e que frutifique em seu coração. Não há vida fora de Jesus. Deus te abençoe. Queridos, shalom, shalom, que coisa linda, né? Não há vida fora de Jesus. E eu só quero confirmar o que o nosso irmão Pablo ministrou, né? Jesus é Deus. Jesus é Deus. 1 de João, capítulo 5. Eu gosto muito, muito, muito desse texto. Está escrito: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos,
guardai-vos dos ídolos. Há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo é Deus. Amém? Amém e amém. Porque quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele confirmou ser tudo aquilo que ele afirmou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Sou a videira verdadeira. Aleluia. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esses eu sou foi confirmado na ressurreição. Eu sou o que sou. Antes de Abraão, eu existia. Esse eu sou está se referindo ao eu sou de Êxodo, capítulo 3, quando Todo-Poderoso se revela a Moisés com o seu nome pessoal, Iavé. Portanto, Jesus é Iavé, o Emanuel, o Iavé conosco. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que coisa linda. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto recebi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Isso é nova aliança. Isso é nova aliança. Isso é Páscoa. Cristo em mim, a esperança da glória. Páscoa é Cristo morrendo. Páscoa é Cristo sendo sepultado. Páscoa é Cristo ressuscitado. Aleluia! Ele ressuscitou, aleluia! Oh, e me deu vida, e deu você vida, e vida em abundância. Páscoa é uma experiência pessoal. Só vive Páscoa quem está em Jesus. Quem nasceu de novo. Quem tem o seu nome escrito no livro da vida. Quem já saiu do Egito. Quem já foi liberto pelas mãos poderosas do eterno Deus. Quem já teve a mudança no seu coração. Uma mudança de dentro para fora. Quem já tem o rio de Deus saltando e liberando águas vivas, aleluia, do interior, aleluia. Irmãos, meus queridos, Jesus é a razão da Páscoa. Jesus é a manifestação da Páscoa.
A Páscoa apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus cumpriu radicalmente esta festa por experiência. Amém. Então, nós temos que celebrar Jesus. Nós temos que nos apaixonar por Jesus a cada segundo. Nós temos que viver Jesus. Nós temos que afirmar como o apóstolo Paulo: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, meus amados, sejam plenos de Cristo, que todo o seu ser seja embebecido de Cristo, Aleluia. que Cristo seja o seu modelo, a razão do seu viver. Eu quero dizer para você hoje que Cristo foi o melhor sacrifício, a melhor oferta Aleluia. dada Aleluia. a Deus. Ninguém dará mais do que Jesus. Ninguém. Ele é a oferta perfeita. Agora nele, eu e você somos aceitos. Amém. Nele, a nossa oferta é aceita. Nele, a nossa vida é um cântico de louvor ao nosso Deus. Então, que Jesus brilhe em mim, que Jesus brilhe em você, que Jesus brilhe na sua casa, que Jesus seja o centro, seja a prioridade, Amém. que Jesus seja o fôlego de vida. Aleluia. Jesus seja tudo para você, seja tudo para mim. Eu amo a Jesus e eu sei que você ama a Jesus. E eu quero tão somente proclamar esta palavra para você nesta noite em oração. Em oração. Que o Deus de paz vos santifique em tudo. Que o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados santos e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Shalom e shalom. E que vocês brilhem Jesus com intensidade até que Ele venha, porque Ele vai voltar para nos buscar. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amanhã estaremos juntos. Deus vos abençoe.